Olá! No vídeo de hoje nós vamos conversar rapidamente sobre a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Fique até o final desse vídeo para você ver as dicas que eu vou trazer para vocês sobre o aleitamento materno de bebês pré-termo. Eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Gostaria de estimular você e toda a sua equipe a promoverem atividades, promoverem a disseminação do conhecimento sobre o aleitamento materno. Isso não só para as equipes, mas também para os pais. O Dia Mundial da Amamentação ele deu início em 1992 pela Aliança Mundial de Ação para a Amamentação e ele é comemorado no dia 1º de agosto, com o objetivo de disseminar o aleitamento materno, estimular aí a criação de bancos de leite e garantir a melhor qualidade de vida para crianças em todo o mundo. Essa data geralmente é comemorada durante uma semana em agosto, no dia 1º até o dia 7 de agosto, e hoje, dia 7 de agosto, estou aqui para lembrá-los desse dia tão importante, dessa semana tão importante. O foco da Semana Mundial de Aleitamento Materno desse ano é o monitoramento do progresso e avaliação do impacto do aleitamento materno na nutrição, na segurança alimentar, na redução da pobreza e destacando as ações bem-sucedidas e as lições aprendidas. O monitoramento e avaliação do progresso de cada país permitirá identificar os elementos-chave para o apoio ao aleitamento materno. Os objetivos da Semana Mundial de Aleitamento Materno são informar as pessoas sobre a importância e monitoramento dos avanços do aleitamento materno, consolidar a implementação do aleitamento materno por meio de políticas e também por meio de diretrizes, engajar indivíduos e organizações para fortalecer a colaboração e o apoio ao aleitamento materno, promover ações para melhorar a proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno, utilizando as lições aprendidas. O tema da Semana de Aleitamento Materno desse ano é Amamentação para um Começo de Vida Saudável. Fortaleça o que funciona. Fortalecer o que funciona é unir o cuidado, proteção e apoio para as mães e bebês para que eles tenham condições de iniciar a amamentação e continuar essa amamentação. Para isso é importante o apoio à amamentação desde o nascimento e que ela dê continuidade após a alta. Então precisamos de equipes capacitadas, de acompanhamento dos serviços, de rede de apoio, licença remunerada e condições adequadas de trabalho. Nós sabemos que o aleitamento materno exclusivo, principalmente, tem várias vantagens e muitas vezes os pais de bebês pré-termo desconhecem essas vantagens. Por isso é importante aí na sua unidade promover então a divulgação de informações, explicar para esses pais, contar as vantagens do aleitamento materno. Então, tem várias vantagens sobre o aleitamento materno que eu poderia aqui discorrer nesse dia. Mas, hoje eu gostaria de falar de algumas vantagens que são importantes e que a gente precisa compartilhar com os pais e outros profissionais. O leite materno, ele reduz infecções, ele diminui complicações pré-termo e pré-termo e ele reduz a mortalidade. Então, a gente não precisa ir muito a fundo sobre outras vantagens, porque só o fato do aleitamento materno reduzir a mortalidade já é motivo suficiente para a gente promover e a gente ajudar essas mães a manter a lactação e amamentar os seus filhos, tanto enquanto elas estão na unidade neonatal, como depois, quando elas levam os bebês para casa. Outra coisa importante é saber que o método canguru, ele aumenta as taxas de aleitamento materno. Então, vou deixar aqui na descrição alguns artigos, tanto sobre as vantagens do aleitamento materno, como o método canguru aumenta o aleitamento materno exclusivo. Então, é muito importante isso. Então, é importante lembrar que o aleitamento materno salva vidas, o método canguru salva vidas. Os dois juntos salvam muito mais vidas.
Algumas coisas que é importante você discutir com os pais no dia a dia, e especialmente vou estimular você nessa semana a trabalhar com os pais na unidade. Explicar para os pais que, principalmente para a mãe, que o aleitamento materno ele é terapêutico para o bebê pré-termo. Então, o leite materno ele é excelente para todos os bebês, salva a vida de todos os bebês. Mas os maiores beneficiados com tanto o aleitamento materno como o método canguru são os bebês menores. Então, é bem importante a gente incentivar, explicar a importância do leite para a mãe, para que ela entenda por que ela deve extrair esse leite, oferecer esse leite dela para o seu próprio bebê. Então, incentivar a presença ativa da família, incentivar o toque, a extração manual do leite, também utilizar a bomba, né? Extrair esse leite em casa, extrair quando ela estiver na unidade, participação no cuidado, já ir aprendendo a cuidar desse bebê dentro da unidade, para quando ela levar o bebê para casa, ela dê continuidade nesse aleitamento materno, exclusivo de preferência, e também saber como cuidar do bebê em casa. Também é importante a gente já reduzir o medo e insegurança com apoio contínuo a essas mães, porque assim como elas permanecem a maior parte do tempo na unidade, a gente tem oportunidade de empoderar essas mães, empoderar esses pais no cuidado com o bebê. Lembrando que o acolhimento dessa família na unidade neonatal não é só uma questão de abrir portas, é realmente acolher essa família, especialmente a mãe, para que ela se sinta parte do cuidado. Encorajar o contato pele a pele precoce, frequente, o mais precoce possível, o mais tempo possível, porque, como eu já disse, o método canguru também salva vidas. Eu vou deixar aqui na descrição também um artigo para vocês lerem com calma sobre esse assunto. É importante a gente apoiar essas mães no dia a dia, como eu já disse, no nosso cuidado diário, na nossa atenção diária. A gente deve estimular o início da extração do leite já o mais precoce possível, nas primeiras horas após o nascimento desse bebê. Garantir acesso a bombas de leite e orientação adequada, porque não só oferecer a bomba para a extração do leite, mas como utilizá-la, como armazenar esse leite, como trazer esse leite, como manter esse leite. Enfim, é bem importante todo esse cuidado, essa orientação para as mães. Treinar a pega, o posicionamento, bem importante, porque para que a mãe se sinta segura quando ela coloca o bebê para mamar, o bebê também pegue corretamente a mama, para que ele extraia o leite adequadamente da mãe. E também é bem importante a gente trabalhar a transição sonda-peito. A gente não tem utilizado mais o copinho, então a gente já faz essa transição direta entre sonda e peito. Evitar a separação desnecessária mãe-bebê, promover a separação zero durante todo o ano, para que essas mães fiquem com seus bebês, que é o lugar onde elas devem estar, junto aos bebês, no contato pele a pele, principalmente. Vou deixar aqui também artigos para que vocês possam ler sobre isso. O papel dos profissionais de saúde, comunicação acolhedora e não julgadora. Então, as mães que encontram dificuldades, as mães que têm dúvidas sobre o aleitamento materno, essas mães elas devem ser acolhidas, a gente deve conversar com elas, orientar as famílias, porque às vezes a mãe dela não amamentou essa mãe, então ela não tem experiência, conhecimento sobre o aleitamento materno, e a própria avó do bebê às vezes diz que não é necessário. Então, é muito importante essa comunicação acolhedora, tanto da mãe, muitas vezes de outros familiares, do pai também, que são pessoas que vão apoiá-la na amamentação, principalmente quando esse bebê for para casa. Outra coisa importante é a educação contínua da equipe sobre o aleitamento materno, principalmente aleitamento materno de prematuros. Às vezes a gente pensa que a equipe está preparada, mas às vezes eles têm dúvidas, às vezes eles têm detalhes que precisam ser aprimorados, dúvidas que precisam ser esclarecidas. Então, é bem importante uma educação contínua
desses profissionais. Padronizar protocolos, tanto para extração de leite, como orientações para as mães, como o banco de leite e também para o método canguru. Identificar e remover barreiras institucionais. Por exemplo, tem lugares que não fazem a extração beira-leito do leite. E isso já não é aceitável mais, porque a gente tem evidências fortíssimas que a gente pode fazer isso, vocês podem fazer isso, tem protocolos para isso, mas não deixem de fazer. Então, identifique essas barreiras, o que está acontecendo aí na unidade de vocês, removam essas barreiras, principalmente com o conhecimento científico e treinamento das equipes. Bem, o sucesso do aleitamento materno em prematuros ou idosos, qualquer bebê, mas eu quero falar em especial aos prematuros, depende de uma família apoiada, então desde a internação ou mesmo um acompanhamento lá no pré-natal, também apoiado pós-alta. Então o apoio dessa família é fundamental. Profissionais capacitados também, e isso favorece o sucesso do aleitamento materno. E um ambiente favorável. Tudo isso a gente encontra na metodologia canguru. Então, o método canguru, o aleitamento materno, tem impacto importantíssimo na sobrevivência e qualidade de vida do bebê. Vou deixar aqui para vocês alguns vídeos. Por exemplo, a doutora Nicole Giannini, ela falou sobre a amamentação no pré-termo. Tem 2 vídeos para vocês assistirem. Ela discute cada um dos temas que eu falei aqui rapidamente. Ela discute de uma forma aprofundada. Também tem um vídeo, por que a gente só pode colocar o bebê no contato pele a pele com a mãe e o pai. A doutora Denise Mosch, ela esclarece isso de uma forma fantástica. Também vou deixar um vídeo, o RN pode fazer pele a pele imediato, pré-termo? Então, Dr. Sérgio Marma, doutora Patrícia Campana, eles explicam isso, inclusive a doutora Patrícia compartilha a prática dela sobre colocar o bebê prematuro no contato pele a pele, de uma forma mais precoce possível.